Olá, doutoras e doutores, está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Eu sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. Este programa é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. Nele, daremos dicas aos candidatos da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a prova da OAB. Doutoras e doutores, o nosso programa se divide em 3 partes, em 3 blocos. No nosso primeiro bloco, temos o tema do dia, um assunto, uma temática que eu escolhi abordar com vocês hoje. Em nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, é o momento de responder às dúvidas, aos questionamentos, às perguntas que você enviou, você que está em todo o país. E, finalmente, em nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Oportunidade que vamos responder 2 questões de provas anteriores da OAB. Pois bem, o tema do dia de hoje, de nossa aula, é o meio ambiente cultural. Doutoras e doutores, olhar, visualizar o meio ambiente não passa exclusivamente pelo meio ambiente natural. Hoje é possível falar em meio ambiente artificial, em meio ambiente do trabalho, e o que nos interessa hoje, uma abordagem do meio ambiente cultural. E eu pergunto, o que é o meio ambiente cultural? Quais são os instrumentos para a proteção do meio ambiente cultural? Qual é a leitura constitucional do meio ambiente cultural? Esses e outros assuntos abordaremos no tema do dia. Vamos iniciar agora o nosso primeiro bloco, o tema do dia, que hoje é uma discussão, uma abordagem sobre o meio ambiente cultural. Doutoras e doutores, antes de abordar o meio ambiente cultural, é importante trazer uma classificação de meio ambiente. E vamos usar uma classificação do professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva tem uma classificação já aí albergada pela doutrina e pelos tribunais, que classifica o meio ambiente em 4 espécies. Qual é? Pois bem, a classificação do professor José Afonso da Silva. Ele diz que o meio ambiente pode ser colocado de 4 formas. Podemos ter, primeiro, o meio ambiente natural. Podemos ter o meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho e, finalmente, o meio ambiente cultural, que é o tema da nossa aula. Mas antes de fazer uma leitura do meio ambiente cultural, vamos traçar, ainda que em rápidas pinceladas, uma leitura das outras espécies de meio ambiente. Doutoras e doutores, quando eu falo em meio ambiente natural, aliás, sempre nos referenciamos a meio ambiente como sendo meio ambiente natural. Mas o que é ele? O meio ambiente natural, ele contempla os elementos bióticos e os elementos abióticos. E aí você pode me perguntar, professor, o que são os elementos bióticos e os elementos abióticos? Quando eu falo em elementos bióticos, estou falando naqueles elementos que possuem vida, como a fauna, a flora. Nós chamamos de biótico, porque tem vida. Em outro sentido, nós temos os elementos abióticos. Elementos abióticos não possuem vida, ok? Elementos abióticos não possuem vida. Exemplo, professor, do que seriam os elementos abióticos. Ora, o ar, a atmosfera, o solo,
os recursos hídricos, não possuem vida. Agora, embora não tenham vida, afetam a vida de cada um de nós, a minha, a sua, de todos nós, doutoras e doutores. Não estamos falando hoje em mudanças do clima, não estamos falando em aquecimento global. Olha, elementos abióticos afetando a manutenção da vida neste planeta. São elementos bióticos, mas como tem interferência humana, intervenção antrópica, estão afetando todos nós. Esses são os elementos abióticos. O meio ambiente natural tem previsão aí no artigo 225 da nossa Constituição. Em especial no parágrafo 1º, nós temos os instrumentos de proteção ao meio ambiente natural. Ok? Vamos fechar então, meio ambiente natural, artigo 225 da nossa Constituição, tem a previsão sobre ele. Temos também o meio ambiente artificial, que alguns doutrinadores denominam como meio ambiente construído. No meio ambiente artificial ou construído, nós temos uma intervenção humana, uma intervenção antrópica. É o homem com a sua intervenção e nós temos aí o meio ambiente construído. O que seria o meio ambiente artificial? Pessoal, seriam os espaços abertos e os espaços fechados das cidades. Quando eu falo em espaços abertos, seriam as ruas, as praças, os parques. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, nós temos o Parque do Ibirapuera. Na sua cidade, com certeza, você deve ter um parque municipal igualmente. Ele faz parte do meio ambiente artificial. Temos os espaços fechados. O que seriam os espaços fechados? Teatros, museus, escolas. Este é o meio ambiente artificial, que tem previsão aí no artigo 182 da Constituição. Artigo 182, que fala da política urbana. Olha, meio ambiente artificial, numa simplificação, podemos dizer que são as cidades que todos nós vivemos. Temos igualmente o meio ambiente do trabalho. Pessoal, o que é o meio ambiente do trabalho? Sempre nos preocupamos com aquilo que sai das fábricas, que sai das empresas, os gases, os efluentes, os resíduos. O meio ambiente do trabalho se preocupa com a saúde, se preocupa com a segurança do obreiro, do trabalhador, ou seja, volta-se para dentro da empresa, para dentro da fábrica. O meio ambiente do trabalho tem previsão constitucional, no artigo 200, inciso de número 8 da nossa Constituição. O artigo 200 é o artigo do Sistema Único de Saúde e, entre outras atribuições, o Sistema Único de Saúde deve aí colaborar na proteção do meio ambiente, nele incluído o meio ambiente do trabalho. Tudo bem? Podemos fechar? Então vamos chegar agora ao que nos interessa, o meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural tem previsão no artigo 216 da nossa Constituição. Vamos recapitular? Artigo 216 faz menção ao meio ambiente cultural. É claro que o meio ambiente cultural é uma espécie, sem dúvida, do meio ambiente artificial. Por quê? Porque quando eu falo em meio ambiente cultural, eu estou falando do patrimônio histórico, artístico, etnográfico, turístico brasileiro. Estou falando dos bens móveis, dos bens imóveis que têm um regime especial de proteção. Vamos fazer uma leitura constitucional do meio ambiente cultural, doutoras e doutores?